Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: como tratar o transtorno específico de aprendizagem. Olha, esse é um tema muito importante na atualidade. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, psicólogo e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: bom, e aí, como é que a gente trata da criança, do adolescente e mesmo do adulto que tem transtorno específico de aprendizagem? Vamos perceber o seguinte: tem novas descobertas na ciência. Você sabia que tudo que você aprendeu sobre o cérebro já mudou? As neurociências, elas estão com descobertas tão rápidas, tão avançadas, que aquilo que você aprendeu lá um tempo atrás, olha, o que você aprendeu na infância já não vale mais nada, quase, né? Não estou exagerando, mas quase. O que aprendeu na adolescência vale um pouquinho, mas mudou tudo. Porque as neurociências descobriram a plasticidade neuronal, a incrível capacidade que o nosso cérebro tem de aprendizagem. E isso especialmente na infância e na adolescência. Na infância ainda mais do que na adolescência. Então, quando a pessoa apresenta algum problema, nessas idades, né, nessa fase da vida, você pode trabalhar com recursos muito interessantes. Então, o que você pode fazer? Você pode dar algumas instruções e a criança ou o adolescente supera alguns problemas de aprendizagem. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque o transtorno específico de aprendizagem tem 3 tipos, né? Com prejuízos da leitura. Então, aquela pessoa que ela está lendo, mas ela não está entendendo o que ela está lendo. Porque, veja bem, leitura é uma coisa muito avançada. Leitura, você está usando 7 funções cerebrais ao mesmo tempo. Então, é natural que a criança tenha suas dificuldades de leitura. Então, com os estímulos adequados, dizendo para ela, bom, o que você entendeu do que você leu? Ah, eu nem prestei atenção. Opa, já sei que falta atenção. Aí a criança fala assim, ah, mas eu prestei atenção, mas eu não entendi o raciocínio. Opa, vamos trabalhar com lógica, com raciocínio. Então, em cada circunstância, você precisa ver qual é o problema que essa criança, que esse adolescente está apresentando. Então, especialmente a leitura. Inclusive, eu falo aqui que leitura é fundamental para todos nós. Ainda é o melhor exercício com a sua mente. Então, quer deixar a sua mente muito ágil? Leia pelo menos 1 hora por dia. Tá? Pelo menos 1 hora por dia. Aí você vai me dizer, qualquer livro? Não. Livros de ciência, de filosofia, de teologia, de religião, vamos dizer assim, mais sofisticados, né? Não uma leitura simples, e livros de literatura também rebuscados. Então, um Goethe, um Victor Hugo e tantos outros literatos de bom nível. Então, isso é muito importante. Então, eu estou falando sobre o transtorno específico da aprendizagem. Eu quero te dar 3 dicas aqui. A primeira dica é que justamente para investigar o que está acontecendo, para investigar quais são os fatores que estão dificultando a aprendizagem, porque tem muitos fatores, desde o ambiente familiar até falta de estímulo, uma leve depressão, muita ansiedade, tem muitos fatores psicológicos envolvidos. Então aí a criança precisa, né, é muito indicado, então fazer uma psicoterapia.
E aí, o que eu vou te recomendar é o trabalho da minha esposa, a doutora Rosana Kepp. Você entra em contato com ela por telefone, WhatsApp, SMS no 996842357. 996842357. E fazer mais duas chamadas importantes, né? A primeira é sobre a apresentação que vai haver na Consciência Cósmica de um pesquisador que se chamava James Churchward. E esse pesquisador, ele foi um dos únicos que pesquisou a civilização de Mu, a Lemúria, né? Então ele escreveu um livro chamado O Continente Perdido de Mu. Então eu vou fazer essa apresentação na Consciência Cósmica na próxima quinta-feira. E aí, para você entrar em contato e ver, né, como você pode participar, é o 3287-7022. Mas aqui uma dica especialíssima para você. Nós estamos fazendo o primeiro curso, é um curso de pós-graduação, tá? De formação de terapeutas para dependentes químicos. Então é uma formação, é terapeuta para dependente químico. Então você vai aprender a trabalhar com prevenção, cuidados específicos para lidar com o dependente químico e também com o familiar do dependente químico, porque isso também é importante. Às vezes você não vai lidar diretamente com o dependente químico, mas com o pai, com uma mãe. Então é um curso muito importante para você que quer lidar com o dependente químico e trabalhar profissionalmente. Eu vou falar também dos registros profissionais que você faz. É um trabalho importantíssimo na atualidade, né? Faz o seguinte, está interessado? Entre em contato lá com a Faculdade Trilógica, o 30 32 41 05. 30 32 41 05. Eu falei de leitura, está interessado em ler? Leia o meu livro, são 40 anos de pesquisa, que se chama A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, pela editora Madras. Está em todas as livrarias, não tem na livraria, pede. Então é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Meu nome completo é Marc André Kepp, editora Madras, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Estamos falando de como tratar o transtorno específico de aprendizagem. E aí eu quero te dizer o seguinte, é muito importante que a gente trabalhe na infância e na adolescência de uma maneira psicoterapêutica, porque a gente tem que descobrir o que está atrapalhando, né? Porque tem muitos fatores, hoje a gente chama de fatores, as coisas que atrapalham a gente chama de fatores, né? Então, por exemplo, já o próprio ambiente familiar. Então a criança está naquele ambiente familiar que ninguém estimula a estudar. Né? O pai chega em casa, tal, não quer saber de estudo, tal, vê programa de televisão lá, às vezes até de baixo nível, tal. A mãe também está nos afazeres, não tem estímulo. E se pergunta para os pais, mas eu vou estudar para quê? Para trabalhar, né? Eles não se dá uma resposta, não se dá muito estímulo. Porque o certo é dizer o seguinte, não, cara, estudar é tudo para você, né? Nessa sua idade. Você vai aprender muita coisa. A partir daí, você vai ser um cara inteligente. Então, tem que ter muito estímulo. Porque aí, E aí, vamos dizer assim, moleque ou a moleca, a menina ou menino, chega em casa e mostra assim, olha a redação que eu fiz hoje. Aí, olha cada resposta. Não tá boa. Pô, ela tá toda orgulhosa, ou ele tá todo orgulhoso. Ou fala assim, você não fez mais do que sua obrigação. Agora eu não tô sem tempo de ler. Essa é mais comum, tô sem tempo de ler. Escuta, como é que você acha que... Vamos trabalhar com esses fatores, porque aí, esses fatores trabalhados, aí a criança melhora. Eu vou dar um exemplo, ansiedade. Ansiedade atrapalha todo o funcionamento da mente.
Então, vamos dizer que é uma criança muito agitada e muito ansiosa, né? Porque agitação é uma coisa, ansiedade é outra. Mas vamos supor que tenha os dois. Aí não consegue prestar atenção. O professor está falando, mesmo que ela esteja quieta, ela não consegue prestar atenção, porque o pensamento dela mesma, ou dele mesmo, né? Menino, menina, está muito acelerado. E aí, ansiedade, agitação, não consegue prestar atenção. Claro, não prestando atenção, não retém informação, não tem concentração, não vai ter memória daquilo que não prestou atenção e daí para frente. Então, realmente, é muito importante cada caso ser visto, analisado, verificado, porque na medida que isso é trabalhado, você pode ter uma melhora muito grande. Como eu disse, plasticidade neuronal. Infância e adolescente tem muita plasticidade neuronal, ou seja, o cérebro tem muita capacidade de aprender rapidamente, inclusive línguas. Bom, então você que já percebe a situação e tudo mais e quer fazer um encaminhamento para uma psicoterapia, eu recomendo a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e você entra em contato por WhatsApp, SMS ou telefone, e aí é o 996842357. 996842357. E aí você quer participar de uma apresentação muito interessante sobre James Churchward, que escreveu sobre o continente de Mu, o continente perdido de Mu, Lemúria, né? Recentemente eu falei de Blavatsky, né, e trouxe todos os conceitos dela da Lemúria, e quer aprofundar nesses conceitos que são muito interessantes, e realmente você não vai encontrar tão facilmente, né, uma exposição sobre James Churchward, falando sobre Lemúria. Então, faz o seguinte, quer assistir essa apresentação? Entre em contato com a Consciência Cósmica no 3287-7022. 3287-7022. Agora, uma dica especialíssima. É um curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. É terapeuta, olha aí. E é uma formação. Você pode fazer isso na faculdade trilógica, e você vai trabalhar com prevenção, você vai trabalhar com os familiares, você vai fazer todo um trabalho muito importante com o próprio dependente. E esse curso vai além das dependências químicas, por isso a gente estuda como dependências biopsicossociais ou biopsicossocioespirituais, né? Então, tem outras dependências. Hoje as pessoas estão dependentes de celular. Tem gente que não consegue ficar 10, 15, 20 minutos sem olhar no celular. Ah, chegou um recado no WhatsApp. Vai lá e já vê, e não consegue esperar um pouco, né, o momento certo, o momento adequado, fazer suas atividades. Então, existem muitas dependências. Jogos. Então, tem pessoas que estão toda hora envolvidas com jogos e até perdem muito dinheiro e tudo mais. Então, tem todos esses quadros. Então, você pode pedir mais informações, fazer sua inscrição e fazer essa formação de terapeutas para dependentes químicos na faculdade trilógica. Aí você entra em contato pelo 30 32 41 05. 30 32 41 05. Vamos concluir o nosso tema de hoje. Então, estamos falando como tratar o transtorno específico de aprendizagem. E eu disse que tem com prejuízo da leitura, quando a pessoa tem dificuldade para ler. Tem também com prejuízo da expressão escrita. Então, não é na hora de ler, é na hora de escrever, né? E tem também com prejuízo na matemática. Mas essas são classificações gerais. Existem vários e vários prejuízos, várias e várias dificuldades, né? Nós temos um cientista de Harvard, né? O Howard Gardner, que em Harvard fez um projeto chamado Project Zero, e esse cientista descobriu 9 tipos de inteligência.
E a partir desses novos tipos de inteligência, podemos ter problemas com cada uma delas. Então, a situação é bem complexa, mas um psicoterapeuta, uma pessoa especializada, ela pode identificar qual é o problema e quais são os fatores. E aí trabalha-se em cima dos fatores. Então, é o ambiente familiar, é uma certa depressão, é ansiedade. E antes que você pense, mas André, depressão na infância, o que é isso? Claro que existe, né? Você já ouviu falar do Japão, que tem tantos suicídios na infância, por vários fatores, né? Não podemos colocar num fator só. Mas tem sim, tem depressão, tem ansiedade. A criança tem vários problemas. Ela só não consegue verbalizar muitas vezes. Ela não consegue explicar para os pais, olha, eu estou num momento de depressão. Que criança vai falar isso? Ou eu tenho muita ansiedade. Como é que ela vai falar isso? Ela não tem nem linguagem para isso. Então, na infância, na adolescência, é bom fazer um tratamento. E aí eu vou só te deixar mais uma vez o telefone que você, para a psicoterapia, com a doutora Rosana Kepp, 996842357. 996842357. Bom, aí você já identificou o fator, você já fez o encaminhamento do seu filho, da sua filha. Isso é muito importante porque é o futuro dele ou dela. Porque você imagina esse sintoma não tratado. Tem um problema de aprendizagem, não é tratado, não é conhecido, não é, vamos dizer, trabalhado em psicoterapia e tudo mais. Aí essa criança vai crescer com essa dificuldade. E aí ela vai achar o seguinte, eu tenho um defeito. Eu não aprendo matemática porque eu tenho um defeito. Não é defeito. Às vezes, olha outro fator que pode acontecer, é a didática. O professor está usando uma didática que a pessoa não está aprendendo. Ou aquele aluno específico, ou outros também. Então, vamos supor que haja um problema com relação à didática. E que um assunto que é simples está sendo explicado de uma forma que essa criança não está entendendo. Às vezes até os outros colegas entendem, mas esse tipo de didática ela não entende, não consegue compreender. Então, muito importante que se trabalhe com os transtornos específicos da aprendizagem. Eu falei na infância e na adolescência, por quê? Pela plasticidade neuronal você tem resultados maravilhosos nessa fase. Então, os resultados são muito bons. Agora, aí você vai perguntar, e o adulto? O adulto também. O adulto também pode ter bons resultados. Mas é um problema de muitos anos. Não importa. O nosso cérebro tem uma plasticidade e ele pode aprender sempre novas e novas coisas. Então precisa de estímulo, precisa trabalhar, precisa uma série de coisas, lidar com o problema para esse problema ser resolvido. Espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.